Irmãos e irmãs, quando a gente passa dos 50, né, mês que vem 51, a gente olha para vocês assim a 3, 4, 5 metros, eu os enxergo bem, mas se eu olho para cá eu já não enxergo mais nada. Isso quer dizer que já são janeiros, né? Então, eu fico nesse desconforto de coloco os óculos, tiro os óculos, coloco os óculos, tiro os óculos. A Gisele diz que tem um bifocal, né? Mas vamos tentar seguir um pouquinho mais com esse aqui. Primeiramente, queria agradecer a Deus pelo momento de eleição e depois a igreja pela confiança, né? À medida que um pastor vai ficando na igreja, a responsabilidade dele vai aumentando, né? Eu acho que é em qualquer área da vida. À medida que você está lá na empresa há algum tempo, o pessoal fala, quanto tempo você está aqui? Ah, eu estou aqui há 5 anos. Ah, eu estou aqui há 10. Ah, o que você já... Por onde você passou? Quais as áreas que você passou? Aí a gente já vai ficando meio assim, né? E a gente sabe que, de alguma maneira, né? A gente tem os benefícios de ficar um tempo num lugar, mas a gente tem também as responsabilidades. Então, que Deus nos dê graça para a gente liderar essa igreja nos próximos 3 anos e que não seja apenas um lugar confortável, mas que seja o lugar que Deus quer que a gente permaneça e ouvindo a Deus naquilo que Ele deseja para cada um de nós. E eu queria falar um pouco sobre essa coisa da gente caminhar no ritmo de Deus. Nós estamos na última mensagem da série, Os Caminhos da Oração, e o que Deus colocou no meu coração para essa manhã foi que os caminhos da oração, eles precisam ser desenvolvidos a partir dos ritmos de Deus. Não sei se você já pensou nisso. Andar no ritmo de Deus, ou nos ritmos, né, de Deus, não é algo fácil. E sem a oração, provavelmente, é impossível ou muito difícil. Pesado, cansativo, a gente acaba experimentando mais daquilo que está dentro de nós, a impressão que a gente tem da vida, das circunstâncias, das coisas, do que a perspectiva de Deus. Então, nessa manhã eu queria convidar você para a gente pensar sobre isso, né? Como que seria a gente tomar mais consciência, né, dos ritmos de Deus para a vida e, em particular, para nós mesmos e para a igreja. E aí a gente se juntar a Deus no ritmo dele. Eu já começo dizendo que, desde criança, quando a minha mãe me convidava ou me levava para algum culto, para algum lugar, e às vezes a gente caminhava uns 2, 3 quilômetros, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, e ali com 7, 8 anos de idade, eu tinha muita dificuldade de caminhar no ritmo dela. Primeiro ela pegava na minha mão e dizia, olha, a gente vai nesse ritmo aqui, e aí eu já ficava ali, né? Já ficava ali. Ou queria andar à frente dela, mexendo com as coisas, chutando pedra, mexendo com os passarinhos pelo caminho, ou eu queria ficar atrás. Nem sempre isso era a luz do dia, às vezes era à noite, numa estrada que não tinha iluminação direito, mas hoje, refletindo, eu penso, ali estava aquela raiz que está na maioria do ser humano depois da queda, ou em todos os seres humanos depois da queda, de que a gente não quer, ou a gente tem muita dificuldade de andar no ritmo de alguém que tem autoridade sobre nós. Ou a gente quer caminhar na frente, ou a gente quer caminhar atrás. Do ladinho é muito difícil. E provavelmente você e eu se reconheça como alguém também que... Você pode dizer, é minha personalidade, é o meu jeitão, né? Eu sou assim, e Deus sabe disso. Mas como seria, então, com o nosso temperamento, com a nossa personalidade, com a nossa voluntariedade, né, para fazer as coisas ou não fazer, como seria caminhar no ritmo de Deus? Bem, eu quero convidar vocês para a gente abrir a Bíblia em Números, capítulo 9, verso 15.
Números, livro de Números, capítulo 9, verso 15. Acompanhe a leitura comigo, por favor. Diz assim o texto: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda da aliança é a tenda do testemunho. A nuvem o cobriu, desde o entardecer até o amanhecer. A nuvem sobre o tabernáculo parecia uma coluna de fogo. Era assim que sempre acontecia. À noite, a nuvem que cobria o tabernáculo tinha a aparência de fogo. Cada vez que a nuvem se elevava da tenda, o povo de Israel levantava acampamento e a seguia. No lugar onde a nuvem parava, eles acampavam. Assim, viajavam e acampavam por ordem do Senhor, para onde ele os conduzia. Enquanto a nuvem estava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Se a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas permaneciam ali e cumpriam as suas obrigações para com o Senhor. Às vezes, a nuvem permanecia apenas alguns dias sobre o tabernáculo, de modo que o povo também ficava apenas alguns dias, conforme o Senhor ordenava. Então, por ordem do Senhor, levantavam acampamento e seguiam viagem. Às vezes, a nuvem parava apenas durante a noite e se elevava na manhã seguinte. Dia ou noite, porém, quando a nuvem se elevava, os israelitas levantavam acampamento e seguiam viagem. Se a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por 2 dias, 1 mês ou 1 ano, ficavam acampados e não seguiam viagem. Mas, assim que a nuvem se elevava, levantavam acampamento e seguiam viagem. Com isso, acampavam por ordem do Senhor e viajavam por ordem do Senhor. E cumpriam tudo o que o Senhor lhes ordenava por meio de Moisés. Vamos orar mais uma vez? Fale com o Senhor. Peça que Deus fale com você. Peça que a palavra de Deus chegue ao seu coração. Não somente à mente, mas também desça para o coração. Senhor, estamos diante da Tua palavra e nós nos abrimos, Senhor. Nossa mente, nossos ouvidos estão abertos para o Senhor e nós pedimos, Espírito Santo de Deus, fala conosco, fala com cada um dos Teus filhos e filhas e mostra, Senhor, para nós as verdades e os princípios da Tua palavra que o Senhor quer que apliquemos à nossa vida, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Queridos, esse texto aqui, ele está no contexto da celebração da segunda Páscoa. E a Páscoa a gente sabe que foi aquele momento que Deus quis estabelecer um marco dizendo assim para o povo: olha, vocês foram escravos no Egito. E o principal motivo pelo qual Deus falou para Moisés dizer a Faraó: deixe o meu povo ir para me adorar. O principal motivo era esse: Deus queria libertar o seu povo para que o seu povo o adorasse. E não é diferente conosco. Deus um dia enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos libertar. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, que nós fomos libertos do império das trevas e fomos trazidos para o reino do Filho do seu amor. E o fato de Deus nos tirar de um lugar de escravidão, irmãos e irmãs, é para que a gente pudesse ter liberdade para prestar culto a Ele.
para que a gente pudesse ter essa consciência de todos os dias acordar e saber: a minha vida é para a glória de Deus, a minha vida é para eu agradar o Senhor, a minha vida é para eu levantar altares de adoração ao Senhor em tudo que eu faço. Então, o crente, ele não apenas trabalha, ele não apenas faz negócios, ele não apenas cuida da casa, cuida dos afazeres, ele não apenas está envolvido numa série de atividades, mas ele tem essa consciência de que Deus participa dessas coisas. E foi para isso que Deus nos libertou, para a gente viver na presença dEle em adoração. Mas a gente sabe que andar com Deus não é um caminho tão simples assim. Eu dei o exemplo da minha dificuldade de andar ao lado da minha mãe. Talvez, num outro momento da sua vida, você experimentou a dificuldade de andar num ritmo combinado com alguém que você trabalha. Alguém da sua equipe de trabalho, alguém da sua vizinhança, alguém da sua casa, o marido, a esposa. Colocar os filhos no ritmo que você e o seu marido pretendem criá-los, ou se você está criando um filho sozinho, mais difícil ainda. Então a gente sabe dessa dificuldade que o ser humano tem de caminhar um ao lado do outro, e na nossa relação com Deus mais ainda. E é por isso, amados, que quando Deus tira o seu povo do Egito, Deus precisava não apenas lembrá-los de que eles estavam sendo libertos para que eles pudessem adorá-lo. Então Deus estabelece a festa da Páscoa. E diz para eles: olha, no mês tal, no dia tal, vocês vão preparar uma grande festa. E vocês vão imolar um cordeiro, vocês vão colocar ele sobre uma pedra, e a família que tiver menos posse vai trazer um animal menor, a família que tiver condições de trazer uma pomba, traga uma pomba, e aquela família que não tiver condição nenhuma, não tem problema, todo mundo vem para a festa. E quando seus filhos perguntarem: por que vocês celebram essa festa? Olha, vocês vão contar que um dia vocês foram escravos na terra do Egito. Mas então Deus sabia que pessoas que passaram muito tempo longe dEle, que viveram muito tempo sem a liberdade para poder servi-lo e adorá-lo, normalmente constrói uma mente ou constrói algumas memórias que, ainda que elas estejam livres, elas permanecem presas ao passado. Então Deus precisava também trabalhar com aquele povo, para que eles repensassem a maneira como eles lidavam com o tempo. A maneira como eles lidavam com o tempo. E aí eu gostaria que você visse comigo o texto de Êxodo 12, verso 2. Êxodo 12, verso 2, ele vai dizer assim: olha, de agora em diante, este mês é para vocês o primeiro do ano. Deus queria que eles repensassem a relação deles com o tempo. Você já ouviu quando alguém diz assim: olha, eu nasci em 1970, 1960, mas agora a minha data de nascimento é 2018, porque naquele dia Deus começou uma nova história na minha vida. Eu fui livre de um diagnóstico, de uma possibilidade de um diagnóstico de uma enfermidade maligna. Eu passei por uma situação extrema e Deus renovou o contrato comigo. Deus chamou a minha senha, mas depois colocou lá de novo. Eu passei por uma situação que eu achei que eu ia embora, mas Deus falou não. E aí a gente guarda aquela data dizendo: esse é o primeiro dia do ano dessa nova fase. Era isso que Deus queria que aquele povo soubesse. Olha, vocês viveram tanto tempo escravizados, agora preparem uma festa, e esse mês vai marcar essa nova etapa. Amados, para a gente andar no ritmo de Deus,
ou nos ritmos de Deus, nós precisamos, em oração, repensar a nossa relação com o tempo. O que a gente faz com o nosso tempo livre? Como que a gente trabalha a relação com o tempo nesse período, ou nessa era, em que tudo é muito rápido, em que tudo é muito corrido, em que a gente tem que atender a várias demandas? Deus nos pergunta. Agora, Deus queria também que aquele povo repensasse a sua relação com o seu paladar. Aí você fala, com o paladar, pastor? Como assim? Olha lá ainda, Êxodo 12, verso 2, né? Ou no verso 3. Não, o texto não é esse. O texto é aquele que diz assim, olha, vocês vão preparar pães ázimos, ou seja, pães sem fermento. Lá, quando vocês moravam no Egito, vocês comiam pão com fermento. Agora vocês vão fazer um pão sem fermento, para vocês lembrarem que o ritmo de vida de vocês agora tem a ver com um outro tipo de alimentação. Agora, repensar o nosso paladar é repensar aquilo que nos agrada, aquilo que nos dá prazer, aquilo que a gente não abre mão. Eu já pensei um pouco a respeito disso. Há quase 25, 30 anos atrás, quando eu vim para São Paulo, muitas coisas não faziam parte do meu paladar. E eu imediatamente falava, não gosto, não gosto, não quero, não gosto. E agora, quando eu voltei em Minas, passando uma semana, eu percebi qual era a minha cultura. Em que, de repente, alguns alimentos eram colocados à mesa e o pessoal já experimentou? Não, mas não gosto. Não, mas não quero. Deus quer que a gente repense o nosso paladar. Às vezes nós nos alimentamos e o nosso paladar influencia não somente aquilo que nós comemos, mas as nossas outras decisões. O entretenimento, o lazer, a maneira como a gente cuida do nosso corpo. E às vezes o médico está dizendo isso e a gente está dizendo para ele, ok, você está falando isso aí, mas quando eu sair daqui eu vou voltar para a minha vida. Deus queria que o povo que viveu escravo repensasse também a sua adoração. E aí no capítulo 12, no verso 16, está dito assim: no primeiro mês e no 7º dia da festa, todo o povo celebrará um dia oficial de reunião sagrada. Não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas, exceto o preparo da comida. Queridos, o que Deus está chamando o povo ali para repensar é o seguinte: você precisa trabalhar provavelmente 6 dias por semana, mas você precisa ter um dia em que você diga para o trabalho e para as coisas ao seu redor, este dia é separado para o Senhor. Esse dia é para o meu deleite, esse dia é para eu me deleitar em Deus, para eu lembrar das coisas que Deus está fazendo, esse dia é para eu convidar a minha família para a gente lembrar das coisas que Deus está fazendo. Esse dia é para quem sabe contemplar. Esse dia é para você fazer aquilo que você gosta e lembrar da bondade de Deus. Às vezes nós nem sabemos do que nós gostamos. Você já parou para pensar? Às vezes a gente nem sabe qual é a maneira pela qual a gente consegue descansar, deleitar, simplesmente relaxar. Talvez seja o dia do cochilo. Talvez seja o dia de fazer uma comidinha que você está há tempo querendo comer dela. Talvez seja o dia de você convidar a sua família e falar, olha, ok, mesmo a vida sendo corrida, a gente fazendo tantas coisas, a gente não para, mas olha, hoje a gente pode parar aqui nessa manhã, a gente pode parar esse tempo e lembrar do que Deus está fazendo na nossa vida durante essa semana. O que Deus está fazendo na nossa família, o que Deus está fazendo na nossa história. E perguntar para os nossos filhos, o que Deus está fazendo na sua vida essa semana?
Talvez ele vai te olhar assim, de maneira estranha, né? Como assim? O que Deus está fazendo na sua vida? Como Ele está cuidando de você? Como que você tem percebido a presença dEle? E então a gente começa a envolver a nossa família nesse ritmo sagrado, por assim dizer, no qual Deus participa de todas as coisas. Queridos, o fato é que o Egito, ele é uma imagem do mundo e daquilo que ele pode fazer conosco. Vocês já pararam para pensar? O Egito é uma imagem do mundo, o mundo sem Deus, né? O mundo que escraviza, o mundo que quer que você trabalhe, e quando der, descanse e volte bem para produzir mais. Enquanto a visão de Deus é uma visão da criação, né? A visão em que Deus nos chama para criar e recriar com Ele todas as coisas. Então você trabalha e descansa, você descansa e trabalha, e trabalha e descansa. E você começa a encontrar Deus no meio do seu trabalho. E você começa a desfrutar de Deus enquanto você está trabalhando. E você começa a deleitar-se mais ainda quando você descansa em Deus. Como tem sido para você o seu ritmo de vida? Ele tem sido extenuante? Ele tem sido cansativo? Ele tem sido absolutamente estressante? Eu quero te dizer que Deus, em Cristo, te libertou do império das trevas e trouxe você para o reino do Filho, do amor dele, para que você aprenda a caminhar no ritmo de Jesus. Jesus, totalmente humano, mas também divino, ele nos mostra que é possível a gente estabelecer um ritmo que é parar, levantar e seguir ou avançar. Eu queria trazer esse exemplo quando em Marcos, no capítulo 1, verso 35, diz assim: Jesus havia passado de um dia para o outro com uma agenda bem cheia. Ele havia, no capítulo 1 todo de Marcos, né, ele está andando na Galileia, ele encontra Simão, ele encontra André, eles vão para um lado e para o outro, eles encontram alguém com espírito imundo e repreende, e aí depois eles passam na sinagoga, eles vão a um culto, e eles passam na casa da sogra de Simão, que está com febre. Ele coloca a mão sobre ela e ela fica curada, e então eles ficam ali do dia para a noite, né? E corre-se a notícia que Jesus estava na casa da sogra de Pedro, e no dia seguinte, antes do amanhecer, veja só o ritmo de vida de Jesus. Ele se levantou e foi para um lugar isolado. Jesus falou: olha, a minha agenda é cheia, mas eu preciso parar. Era isso que Jesus estava dizendo aqui no verso 35. Antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi para um lugar isolado para orar. Talvez seja o seu quarto, talvez seja o seu escritório, talvez seja a sua ida para o trabalho, o seu carro ali, enquanto você está dirigindo e você está falando com Deus e dizendo: Senhor, olha, ok, esse tempo é curto, mas eu quero falar com você. Mais tarde, Simão e os outros saíram a procurá-lo. É provável que muito cedo as demandas da vida chegam para você. Sabe quando você acorda de manhã e já tem uns 3 pedidos lá no seu WhatsApp? 3 é pouco, né, pastor? Eu tenho uma lista enorme, talvez você esteja me dizendo. Talvez já estejam as demandas do seu trabalho ali. Mas então os discípulos acordaram e falaram: oxe, cadê Jesus? Cadê o homem? Tem trabalho para fazer, onde ele foi parar? E aí o texto diz no verso 37, quando o encontraram, talvez eles dissessem até num tom de bronca, né? Todos estão à sua procura. Onde você foi? Todos estão à sua procura. E aí Jesus respondeu: olha,
devemos prosseguir para as outras cidades e lá também anunciar a minha mensagem, pois foi para isso que eu vim. Então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Queridos, o que a gente aprende com o ritmo de Jesus? Que ele sabia que ele precisava parar, que ele precisava levantar da cidade que ele estava e ele precisava seguir para outros lugares conforme a voz de Deus. Mas esse texto ele é interessante porque Jesus poderia ficar fixado em pelo menos 3 vozes ali. Ele poderia ficar ouvindo a voz dos discípulos dizendo: tem serviço para fazer aqui. Onde você foi parar com esse negócio de se isolar para conversar com Deus? Tempo de oração no meio do serviço? Não. Ele poderia ficar fixado na voz dos discípulos, ele poderia ficar fixado na voz da multidão, que dizia: olha, tem muitos outros enfermos, a gente precisa fazer uma cruzada de oração aqui, a gente precisa fazer uma campanha de milagres, porque tem muita gente precisando. Mas havia uma terceira voz nesse texto que Jesus preferiu ouvir e seguir, que era a voz de Deus. Ele disse que Deus falou para ele assim: olha, vá para outras cidades, continue pregando e anunciando o meu reino, pois foi para isso que você veio. Se Jesus tomou consciência do que ele havia sido enviado para fazer, a pergunta para nós é: será que a gente já entendeu para que Deus nos colocou nessa existência? Para que Deus colocou a gente no mundo? Para que Deus colocou a gente na família que nós moramos? Quais são as vozes que tomam conta da nossa agenda todos os dias? É o pessoal da família pedindo para você correr para lá e para cá? São os discípulos, né? Os irmãos da igreja também colocando você em movimento? É o pastor? Ou é a voz de Deus? E aí a gente volta para o nosso texto lá, queridos, porque o texto ele diz claramente assim: olha, que aquele povo, no verso 15, eles haviam sido tirados do Egito, e no primeiro, e no dia em que foi armado o tabernáculo, Deus colocou para eles ali uma tenda da aliança e a nuvem os cobriu. Amados, quando a gente tem o testemunho na palavra de Deus que a nuvem cobre um determinado lugar, é a presença de Deus que está cobrindo aquele lugar. A nuvem ali também, segundo os comentaristas, tem um outro significado. Ela estava ali para proteger aqueles homens e mulheres, aquele acampamento do sol causticante. Hoje, né, ou essa semana, a gente tem tido noção de como que o sol, ele pode, né, judiar assim da nossa pele. E como os meios de comunicação estão falando aí que tá ruim, vai piorar, a gente fica em pânico. A gente fica: e agora? Eu pensei: bom, eu preciso de um boné, né? Eu preciso de um bonezinho. Eu preciso cuidar da pele, a gente precisa se hidratar. Mas olha só, a presença da nuvem ali era um outro sinal, era um chamado para aquele povo para parar na tenda da aliança. A tenda da aliança era a tenda do testemunho, é o convite para o descanso, era o momento daquele povo parar e lembrar de como Deus os havia tirado do Egito e os havia colocado ali, e como a presença de Deus estava sendo revelada para eles ali a cada momento. Como que tem sido o seu ritmo de parar para ouvir a Deus? Como tem sido o seu ritmo de parar para ouvir a Deus? O problema é que frequentemente a gente compreende a oração como falar, né? Eu entro diante de Deus, falo, e aí eu saio e alguém me pergunta: o que você ouviu? Não, na verdade hoje eu só falei com Deus, eu não ouvi nada, eu estava corrido, né? Eu falei algumas coisas. Nossa, aquilo me trouxe um alívio tão grande. Mas tá, o que ele te disse? O que ele te falou? O que ele te comunicou? Eu não sei. Na verdade, eu não ouvi muito bem, não estava com muito tempo. Há um texto na palavra de Deus que diz: olha, não seja apressado em entrar diante de Deus e sair.
da presença dele. Não seja apressado, mas o problema é que a vida nos impõe um ritmo, e aí a gente precisa se perguntar, como que está o nosso ritmo de parar, de desacelerar e de ficar diante de Deus por algum tempo durante o nosso dia a dia. Parar, queridos, tem a ver com entrar no nosso quarto, entrar num lugar sossegado, sair do meio da multidão, colocar o telefone no offline, se for necessário. Como assim, pastor? Aí já é demais, né? O pessoal vai tentar falar comigo e não vai conseguir. Pois é, mas você vai estar falando com a pessoa mais importante da sua vida. E quando você disser isso para as pessoas, elas vão entender. Parar é obedecer o ritmo de Deus para a gente dizer para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor que a gente não pode resolver todos os problemas do mundo. A gente não pode resolver a vida das pessoas, que há situações que elas estão para além de nós. Parar significa que nós confiamos que quando nós paramos, Deus continua governando o mundo e agindo em todas as circunstâncias, mesmo que a gente não esteja envolvido nessas tarefas. Você já parou para perceber que como nós vivemos numa sociedade que passa para nós a impressão de que se a gente não estiver participando de determinadas coisas, parece que nada vai acontecer? E por mais que a gente chore a perda de alguém, por mais que a gente chore porque alguém foi embora, depois disso o mundo continua funcionando. E uma das grandes angústias da nossa alma, uma das grandes ansiedades do ser humano é que a gente vai passar e a vida vai continuar. E se a gente não encontrar esse deleite em Deus, se a gente não encontrar essa satisfação em Deus, se a gente não encontrar essa confiança em Deus, irmãos e irmãs, a gente corre e se cansa. Mas veja só, Deus nos convida não apenas para parar, para desacelerar, para olhar para nós mesmos, para convidar a nossa família para fazer isso junto, mas também o verso 17 aqui do capítulo 9 de Números diz que o Senhor convidou aquele povo para levantar. Olha só o que está escrito lá. Cada vez que a nuvem se elevava da tenda, o povo de Israel levantava acampamento. Levantava acampamento. Na vida é muito comum que a gente possa encontrar o chamado de Deus por meio da oração para fazer pausas e para levantar. Para levantar e fazer pausas. E quando esse povo percebia que a nuvem se elevava, eles entenderam porque essa foi a instrução dada a Deus por meio de Moisés. Irmãos, nós somos como esse povo. Nós não vivemos como se Deus não falasse. Nós não vivemos ou não deveríamos viver como se todas as decisões que nós tomamos, elas dissessem respeito a nós mesmos. Mas Deus está dizendo, eu quero andar com você. Você quer andar comigo? Ah, bom Deus, depende do ritmo. Não, vamos construir aqui o nosso ritmo. Vem cá, o meu ritmo, ele vai te dar satisfação e ele vai te dar condições para você fazer todas as coisas. Irmãos, Deus determinou o seu ritmo quando Ele criou o mundo e todas as coisas, e Ele disse, olha, Deus trabalhou 6 dias e no 7º Ele descansou. E aí Ele chega para o homem, para o ser humano e diz assim, olha, da mesma forma, também separe um dia para o seu deleite. Mas ao mesmo tempo, fique atento, porque a qualquer momento eu posso te chamar para se levantar novamente do seu lugar. E olha só, queridos, nesse tempo que nós nos levantamos, é o tempo em que nós estamos ouvindo a direção de Deus, nós estamos buscando discernimento, nós estamos querendo entender qual é o próximo passo para cada fase, para cada estação da vida. Alguém que tem 20 anos de idade está tentando entender qual é o passo dele.
Talvez a gente olhe e diga assim, nossa, mas será que ele está percebendo várias coisas? Mas ele tem que perceber qual é o passo que Deus está convidando a dar. Quando você tem 30, 40 anos, você já está num outro momento, lidando com outras demandas. Quando você já é casado e os seus filhos são adultos, você está preocupado assim, como é que vai ser o final? E quando a gente passa dos 60 a 70, e a Bíblia diz que quando chega a 80, a gente já deveria soltar rojão, aí a gente deveria ter mais clareza ainda sobre os ritmos de Deus. Mas como que a gente faz para ouvir a Deus nesse tempo? Eu queria que o Flávio testemunhasse. Como é que foi ouvir a Deus para essa tomada de decisão? E aí a gente ilustra de maneira bem prática. Amém. Deixa eu ler aqui Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, na versão NVT também. Toda a Escritura, não parte dela, mas toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar. Olha que interessante. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar. Ensinar o quê? O que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem com a nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. 17. Deus a usa, a palavra, para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Repetindo 17. Deus usa a sua palavra para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Em Jocum, em missões, nós aprendemos sempre a ser guiado pela oração e pela palavra. É assim que cada passo que eu, meus amigos em missão, fazemos. Deus está me mostrando um país. Então, o Senhor quer que eu vá esse ano, próximo ano, porque além da revelação tem um tempo preparado por Deus para ir, para ficar. E nós convivemos diariamente com esse cenário de ouvir e obedecer a palavra de Deus através da oração e ser guiado pela sua própria palavra. Porque ela é a inerrante palavra de Deus. E é interessante que quando Deus fala, Ele espera que nós obedecemos. Porque ouvir, no original hebraico, significa chamar. Obedecer é a mesma palavra. O que é que eu quero dizer com isso? É que para Deus, ouvir e obedecer é a mesma coisa, é a mesma palavra. Quando Ele fala conosco, Ele já tem essa ideia de que nós vamos obedecer. E em missão, eu pude perceber, através de um dos missionários muito antigos, que inclusive montou a primeira base missionária em Contagem, em Minas Gerais. E ano passado, ele ministrando para nós em uma aula sobre missões, ele disse assim, quando Deus fala e você obedece, Ele te coloca em outro patamar, e Ele vai falando com você, e você vai obedecendo, e Ele vai colocando de patamar em patamar de fé. Mas o inverso também é verdadeiro. Como assim? Quando Ele fala e você não obedece por amor à sua vida, Ele deixa de falar. Isso foi uma bomba para mim, porque não só eu, na minha família lá no Ceará, tem chamado para a missão. E eu descobri nessa aula que parte da minha família, que tem chamado para a missão, que Deus falou quando éramos criança, eles esqueceram. Deus falou, eles ouviram, só que eles não obedeceram. E Deus parou de falar. Graças a Deus, depois de uma boa caminhada, de quebrar a cara longe do Senhor, eu resolvi não lutar mais contra o Senhor, porque ninguém consegue lutar e vencer contra o Senhor. E em uma oração, lá no Ceará, na minha casa, eu disse, Senhor, pronto. Eu orei, como eu já falei aqui para a igreja, orei, busquei, jejuei, me consagrei, querendo ser milionário, e agora o Senhor vem de novo com essa ideia de que não é para ser milionário e sim missionário. E eu querendo convencer a Deus, as palavras até parecem, mas eu não quero ser missionário, eu quero ser milionário. Sabe? Querendo convencer a Deus, olha, irmãos. E o que acontece é que quando Deus fala e nós ouvimos, Ele espera que nós obedecemos. E nós somos treinados em Jocum de ter esse relacionamento com Deus em oração e com a sua palavra. A oração move
move o mundo. A oração é a arma mais poderosa que a igreja tem. Algumas semanas atrás eu preguei aqui sobre isso. E enquanto o pastor estava pregando, eu me lembrei de que o ministério que eu fazia parte começou em uma garagem de uma presbiteriana. O pastor conhecia o meu ex-pastor e disse, faça a igreja aqui na minha garagem. E a garagem não era coberta. E esse meu pastor, ele era um homem de tanta oração, de tanto relacionamento com Deus, e em um dos cultos, nessa garagem que não era coberta, começou a chover. E os irmãos começaram a colocar a Bíblia na cabeça, e ir para um canto e para o outro. E ele disse assim, irmãos, parem aí só um instante. Ele orou, choveu do lado direito, choveu do lado esquerdo, mas não choveu dentro da igreja. Isso é o poder da oração. Está disponível não somente a ele, mas a mim e a você. Fechando aqui essa minha introdução, recebi o convite do meu pastor lá em Fortaleza para ajudar na plantação de uma igreja lá na nossa cidade. E, a princípio, eu me impactei com aquele convite. Por que eu me impactei? Porque eu queria ficar aqui. Mas como eu aprendi a ouvir e a obedecer a voz do Senhor, nesses quase 8 anos de caminhada missionária, eu fui submeter os meus desejos, as minhas vontades em oração e buscar na palavra. E eu queria pedir que o irmão da projeção colocasse aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. E eu concluo aqui. E eu orei ao Senhor e eu disse assim, Senhor, em oração, como quem conversa com um pai, uma conversa de um pai para um filho. Eu disse, Senhor, o Senhor sabe que eu sou muito sistemático, o Senhor sabe que eu sou muito metódico, e tem certas ocasiões que eu nem te compreendo o que tu está falando comigo. Mas eu quero te pedir, embora que meu coração esteja desejoso de permanecer aqui em São Paulo, eu queria que o Senhor me desse um versículo, e que nesse versículo viesse assim, fica aí em São Paulo, permanece aí em São Paulo. Que nesse versículo vem uma palavrinha-chave de ficar, de permanecer, alguma coisa nesse sentido, e eu irei ficar em São Paulo. Mas se for para me voltar em São Paulo e voltar para o Ceará, e esse ciclo de São Paulo se fechou, me dá um versículo que tem a palavra ficar, permanecer, voltar, alguma coisa nesse sentido. E eu e minha esposa, aqui nesse quartinho, nós oramos. Pense num quarto abençoado. Isso aqui, de oração. Vem aqui orar para você ver como é abençoado. Enfim, nós oramos e o que o pastor falou. Às vezes a gente fala, parece uma metralhadora. Ora por Deus e o mundo. Lá no Ceará a gente diz assim, né? Orar por Deus, né? Orar por Deus e pelo mundo. Isso lá no Ceará significa que você ora por todo mundo. E vai falando, e vai falando, e vai falando. Aí na hora que Deus vai te comunicar alguma coisa, você diz amém, se levanta e vai embora. Aí Deus olhando, eu imagino assim, na minha mente é muito imaginativa, eu imagino Deus assim, ei cabeção, eu estava querendo falar contigo, aí tu diz amém e vai embora. Era agora que eu ia falar contigo. Aí lá no Ceará eu aprendi a, depois de orar, ficar em silêncio esperando ouvir a Deus. E nós oramos, e Deus falou conosco. E está aqui o versículo. Agora, porém, Timóteo voltou. Pronto, voltou. Na minha Bíblia que eu tenho lá, que é outra versão, e Timóteo regressava para casa. Então, foi muito claro. Eu entendi que o tempo aqui em São Paulo, esse ciclo se fechou por um curto espaço de tempo. Espero voltar novamente em estar à mesa juntamente com vocês, porque foi um tempo de qualidade maravilhoso. Então, tem esse tempo de oração, tem esse tempo de buscar o Senhor, que é aquilo que está no coração de Deus, Ele revela para a sua vida, principalmente dentro da palavra. Então, é isso, irmão, e mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Flávio. Obrigado. Bom, fechando então, vamos concluir com esse... Flávio levantou a bola aqui para a gente concluir. Mas como que se dá essa comunicação? A gente tem que treinar. Essa comunicação tem que ser treinada, a gente tem que fazer várias e várias vezes. E, normalmente, nas empresas, quando a gente vai para uma nova função, normalmente alguém nos treina. É muito difícil que a gente chegue em um lugar e as pessoas digam assim, não, faça lá. Faça sozinho, pega o manual e vê como é que é. Não, eles têm esse cuidado. Olha, tem alguém que já faz essa função, ele vai fazer junto contigo. E no nosso ambiente, queridos, é essa coisa de você sentar e orar com alguém.
E deixar que Deus também confirme a palavra por outra pessoa. E que Deus traga outras palavras. No caso aqui do povo, né? O texto vai dizer que essa comunicação se dava por meio da vida de oração de Moisés. No capítulo 10... de Números, diz assim, o Senhor também, quer dizer, ele já tinha dito algumas coisas a Moisés, agora ele diz novamente a Moisés, faça 2 trombetas de prata batida, e quando a trombeta tocar 2 vezes, todo o povo vai se reunir e ver que a nuvem está se movendo e vai mover junto com ela. Quando a trombeta tocar 1 vez, apenas os líderes, os chefes de famílias, os que exercem posição de liderança, esses vão se levantar. E depois tinha um toque da trombeta curto, um toque longo, e todo mundo sabia o que aqueles toques significavam. Pois bem, avançar e seguir viagem é parte do ritmo de Deus para a sua vida. Deus quer que você encontre com Ele quando você faz paradas, quando você se levanta, quando você compreende que determinado projeto na sua vida está finalizando e Deus está abrindo porta para um novo projeto. Você vai encontrando Deus por meio da oração e percebendo aquilo que Ele quer de você. E o verso 23 vai dizendo assim, olha, com isso, acampavam por ordem do Senhor e viajavam por ordem do Senhor. O que o texto está querendo nos dizer, queridos, é que se você permanece em São Paulo, se você está no lugar que você está, se você está na profissão que você está, se você está na família que você está, você permanece ou convida essa família a fazer uma mudança por ordem do Senhor. Ah, mas eu já estava com um plano antes. Eu só não contei para ninguém, mas já estava lá no meu coração um plano. Fale com o Senhor. Consulte ao Senhor. Deus não quer que você tome decisões e depois tenha que voltar atrás dizendo, poxa vida, Senhor, o Senhor já sabia que estava lá no meu coração, por que você não me avisou antes? Você poderia ter dito para mim. E eu usaria as pessoas, eu usaria a palavra, eu usaria outros meios para que você fosse protegido, protegida de uma decisão difícil. Amados, acampar e viajar, seguir ou permanecer, são ritmos que só podem ser reconhecidos a partir de uma vida de oração. A partir de uma vida de oração. A partir de um relacionamento com Deus, a partir do relacionamento com outras pessoas maduras, pessoas sábias, pessoas que também ouvem a Deus e elas podem nos dar uma boa palavra. Sabe quando a gente está querendo fazer alguma coisa que você sabe que não está tão claro assim, aí você fala, nem vou contar para ninguém. Porque já vão me fazer uma pergunta que vai me colocar na parede. Eu não estou com essa resposta ainda. Imagina assim, vou fazer uma grande viagem. Alguém te pergunta, já tem o recurso? Aí, poxa vida, eu vou fazer. Não me pergunte do recurso. Não, é só uma pergunta. Já tem o recurso? Já tirou o passaporte? Já combinou com a família? Amados, deixe Deus usar a sabedoria que Ele distribui no corpo de Cristo para as pessoas te fazerem perguntas honestas e sinceras. Isso não é intromissão, isso é cuidado. E muitas vezes nós não queremos o cuidado de Deus, porque nós o recebemos como se fosse intromissão. E finalmente, o texto no verso 23 vai dizer assim, pouco antes ele vai falar, olha, essa questão de parar, você pode parar por um dia, você pode parar por alguns dias, por uma semana ou até por um ano. E a questão de se movimentar é também assim, é algo bem dinâmico.
Porque às vezes a gente acha que o ritmo de Deus é para nos colocar numa passividade, é para colocar-nos numa letargia. Não, às vezes a nuvem parava ao entardecer e logo pela manhã ela já se elevava. Imagina aquele pessoal que gosta de dormir até mais tarde. Puxa vida, eu não acredito que o Moisés está de novo tocando essa trombeta. Gente, hoje eu pensei que ia ter um cochilinho um pouquinho até mais tarde. Pensa para administrar ali o gosto, né? As preferências de tantas pessoas diferentes. E às vezes a gente experimenta isso no nosso pequeno núcleo, né? Numa casa de 3, 4 pessoas. Cada um tem um ritmo, um gosta de dormir um pouquinho mais, um gosta de comer um pouquinho mais tarde. Mas havia um momento, olha, é o amanhecer, a nuvem se elevou, Deus está nos convidando, vamos para o templo adorar ao Senhor. Ah, não, hoje está muito quente. Ah, não, hoje está muito frio. E nós perdemos aquilo que Deus está nos chamando. O verso 23 vai concluir dizendo que não somente acampar e viajar era por ordem do Senhor, mas ele também conclui, e cumpriam tudo o que o Senhor lhes ordenou. Cumpriam tudo, ou seja, ouvir a Deus e tentar andar nos ritmos de Deus para a nossa vida, é dizer assim, Senhor, eu não tenho sabedoria suficiente para tomar todas as decisões. Senhor, eu preciso estar mais próximo de Ti. Senhor, eu preciso praticar esses ritmos de parar, levantar e seguir segundo a Tua voz. Olhando para a minha vida pessoal, olhando para a minha vida familiar e olhando para a minha vida ministerial, quem saiba. Eu quero te convidar nesse momento, queridos, a fazer esse autoexame e talvez levar para casa essa mensagem pensando assim: você tem consciência de qual é o seu ritmo diário? Deus está te perguntando. Você tem consciência de qual é o seu ritmo diário? O seu ritmo semanal? O seu ritmo anual? Não, pastor, tem 20, 30 anos que eu estou vivendo a mesma vida, estou fazendo a mesma coisa. Não perguntou para Deus de lá para cá? Nada. Se o ritmo é esse? Poxa vida, hein? Talvez seja aquilo que o Flávio falou. Deus falou tanto conosco que ele parou de falar. Porque ele não vai ficar falando sozinho. A Bíblia diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Aquilo que nós semeamos, nós também colheremos. Qual é o ritmo da sua casa? Qual é o ritmo do seu trabalho? Qual é o ritmo da sua família? Conversem a respeito disso. De repente vocês podem chegar à conclusão e o Espírito Santo presente naquela reunião dizer, olha, vocês estão vivendo um ritmo que não tem nada a ver comigo. Vocês estão vivendo num ritmo como se vive na sociedade. Vocês imaginam que todas as decisões que vocês tomam, elas estão corretas, mas vocês nunca perguntaram para mim, diz o Senhor. Pergunte honestamente, se onde nós estamos no ritmo de Deus ou no nosso próprio ritmo. Peça perdão e faça ajustes. Quero convidar o pessoal da música para vir aqui à frente. Nós vamos ouvir uma canção. Enquanto você faz uma breve reflexão sobre isso. Eu acredito que um exercício bom seria você sentar em casa com o seu caderninho e perguntar: qual é o meu ritmo diário? Qual é o meu ritmo semanal? Qual é o ritmo de vida que o Senhor está me convidando? É para permanecer do mesmo jeito? Se for, amém, irmãos. Ninguém está querendo que você saia para lá e para cá só para mostrar que está em movimento. Não. Mas nós podemos perguntar para as pessoas que moram conosco: o que você acha do meu ritmo de vida? Como que nós podemos combinar um ritmo de vida no qual Deus esteja no centro? Ah, isso vai dar um bom café. Isso vai dar uma boa conversa. Isso provavelmente também vai dar boas discordâncias. Mas se o Senhor estiver ali no meio, vocês vão encontrar um caminho. Vocês vão encontrar uma direção. E quem sabe, muitas expectativas falsas poderão ser ditas: olha, isso aqui
Não espere de mim, não vai acontecer. Olha, isso aqui, eu acho que eu vou investir nisso. Será que a gente tem coragem de fazer esse autoexame, irmãos? Esse é o convite do Senhor. Cantemos.